Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua terça-feira. Creio que a sua terça-feira foi maravilhosa, foi abençoada. Se não foi, continue profetizando, continue declarando que dias melhores virão, que dias gloriosos, dias de paz chegarão. Continua crendo, faça como Ezequiel, profetiza e ordena. Ezequiel profetizava e dava ordem, profetizava e dava ordem. O próprio Deus disse para ele: profetize e dá ordem. Então, se não foi, continue profetizando, que dias melhores está chegando. E se foi, espere que dias melhores ainda do que esses virão, né? E Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Eu tenho provado da sua bondade. Nosso Deus é amoroso, tem cuidado de nós. Tenho sido grato ao Senhor, louvo a Ele, porque se não fosse Ele na minha vida, eu não sei onde eu estaria, não sei o que seria de mim. Eu sempre falo isso, eu sempre agradeço ao Senhor, agradeço pela misericórdia dele, agradeço por ele ser paciente comigo, agradeço ele por me ensinar. E, então, assim, maravilhoso, maravilhoso. E eu quero compartilhar com você um texto de Provérbios 21 que eu estava meditando nele neste dia, que diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça é julgar com retidão. É mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Olhar altivo, coração orgulhoso, é até lavoura dos ímpios, são pecado. Os pensamentos do diligente tendem somente para a abundância, mas de todo apressado tão somente a pobreza. Trabalhar com ajuda, trabalhar para juntar tesouro com uma língua falsa é uma vaidade, e aquele que isso são impelidos buscam a morte. Então, esse texto, o meu ponto aqui é: todo o caminho do homem parece reto aos seus próprios olhos, né? É muito bom fazer ao nosso modo, mas é melhor ainda quando nós fazemos ao modo de Deus, quando nós deixamos a nossa carne de lado, quando nós abrimos mão do nosso querer, da nossa vontade e fazemos a vontade daquele que tudo pode, do soberano, do Deus eterno, do Deus poderoso. Então aqui em Provérbios nos diz que todo caminho aos olhos do homem é bom, parece maravilhoso, delicioso. Mas o Senhor sonda os corações. Davi disse: o Senhor sonda os corações, conhece as intenções e as motivações. Ainda antes de eu tivesse nascido, Senhor, tu me conheceste nas entranhas da minha mãe. Tu me formaste, cada osso do meu corpo o Senhor conhece. O Senhor vê cada osso. Então o Senhor sonda o coração. Não adianta nós dizermos uma coisa, sabendo que no nosso coração há outra. Há uma outra intenção no nosso coração. Porque Deus, o próprio Deus, conhece as intenções e as motivações. Então, não faça ao seu modo, faça ao modo de Deus. Deus sonda os corações. Deus vê o coração. Deus não nos vê como o homem vê. Deus, ele não olha com aquele olhar de julgamento, mas ele olha com aquele olhar de misericórdia, de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso, de um Deus que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha uma vida eterna. Se crer,
Se crer, verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos em Jesus, isso é maravilhoso, que nós nos tornamos uma nova criatura. Nós nascemos de novo, como ele disse para Nicodemos. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é maravilhoso. Eu falo, é como se fosse, como nós tivéssemos entrado no ventre de nossa mãe e retornar e saído de novo, porque nós nos tornamos novíssimos, novíssimos, como na antiguidade, como em Gênesis 1, quando Deus criou os céus e a terra. Então é isso que a palavra nos diz. Não faça o seu modo, não tenha pressa, não tenha pressa. O apressado, ele tende somente o olhar para a pressa. Tem até um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Não seja apressado. Saiba onde Deus te quer, o momento que Deus preparou, que Deus ele tem um momento para cada coisa. Então saiba discernir a cada tempo para você viver o melhor ano da sua vida. Hoje é terça-feira, dia 4 de janeiro. Nós estamos no quarto dia de 2022, o ano do Senhor, o ano que o Senhor preparou assim promessas incríveis para nós vivermos, porque eu creio, eu tenho uma certeza no meu espírito que esse é o ano mais poderoso das nossas vidas. Esse será o ano maior, o ano que vai definir todos os outros anos. Então aqui, ó, siga o que está em Provérbios, o que o rei Salomão diz, o que o sábio diz, o que o sábio diz. Ouve o sábio. Aquele que ouve o sábio se torna sábio. Porque quando nós ouvimos e o princípio da sabedoria é o temor a Deus, então quando nós em sabedoria nós sabemos que é fazer boas escolhas em Deus, então tome as suas decisões, faça as suas escolhas, não faça ao seu modo. Ao seu modo você vai se frustrar. Ao seu modo você vai ser uma pessoa frustrada, angustiada, triste, infeliz. Mas faça ao modo de Deus. Deus te ama. Deus ama a sua vida. Você é uma pessoa especial. Você é muito especial para Deus. Você é muito valiosa. Você é muito valioso para Deus. Deus ama a sua alma. Deus ama a sua vida. E tudo que Ele quer é que você se relacione com Ele. Se aproxime dele mais ainda. Se aproxime dele mais do que nunca. Fale do Senhor, ame o Senhor, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende todas as coisas. Guarde o seu coração, peça ao Senhor para que sonde o seu coração, para que tire o que tá aí, um ídolo. Porque nós achamos que só aquelas pessoas que adoram uma imagem, uma estátua, um Deus feito às mãos. Não, porque um ídolo no coração é tão ofensivo quanto um ídolo na mão. Então, cuidado com os ídolos do coração. Se entrega ao Senhor sem nenhuma reserva. Se Jesus não voltar, eu continuarei aqui neste canal falando de uma vida extraordinária. Deus te chamou para viver o extraordinário. Esteja pronto, se levante, levante-se no espírito, levante-se para viver o maior tempo da sua vida. Deus sonda os corações, Deus conhece os corações e Ele te conhece. Deus te ama, fica com Deus e até mais.